Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de física. Hoje em nossa aula nós vamos falar sobre magnetismo terrestre. E mesmo com a popularização do GPS, aplicativo que dão orientações geográficas, do qual é imprescindível em várias situações, nós temos também a bússola. E nós podemos construir uma bússola simplesmente pegando um alfinete, que é uma agulha metálica, e ao deixar em cima de um ímã por volta de 30 minutos, do qual ela será imantada, depois você tira esta agulha de cima do ímã e com uma rolha você atravessa essa rolha e coloca em um pote com água. Vocês vão perceber que a agulha junto com a rolha, que foi atravessada, ela vai se organizar em uma direção específica, pois a bússola sempre se alinha de acordo com o campo magnético no local onde ela se encontra. No caso do campo magnético terrestre, se não houver uma interferência externa. Então, entendendo que a bússola é um mini ímã, ou seja, um ímã bem fraquinho. E durante muito tempo as pessoas se perguntavam por que o polo magnético da bússola aponta sempre para o norte geográfico da Terra. Eu tô atrás dele, não paro! Essa dúvida perpendurou durante muito tempo, onde as pessoas ficavam intrigadas por essa situação. E foi somente no ano de 1600 que um cientista inglês chamado William Gilbert deu uma explicação que é aceita até nos dias de hoje para esse comportamento da bússola. Ele propôs que a Terra se comporta como um enorme ímã. Hoje se sabe que isso é verdade, e não porque ela tem no núcleo um enorme ímã, pois o núcleo da Terra, que é feito de um metal líquido, que fica girando na rotação da Terra, é o que faz a Terra ter magnetização. Melhor dizendo, este líquido do qual é o que faz a rotação da Terra é o responsável para produzir o campo magnético dela. Então, entendendo que a Terra se comporta como um gigantesco ímã e que ela produz o seu magnetismo próprio através do núcleo que fica girando, nós podemos entender através da arte como a bússola funciona. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo. Meus queridos, veja a nossa representação de uma bússola, onde nós temos o norte magnético, pintado aqui de azul, e a parte de baixo é o sul magnético, que está em vermelho, tudo bem? Portanto, o norte magnético da nossa bússola, ela aponta em direção ao norte geográfico da Terra. Ao passo que o sul magnético da bússola, ela aponta para a parte do sul geográfico do nosso planeta Terra, ou seja, norte, sul, leste e oeste, não é isso? Agora, se a Terra ela se comporta como um enorme ímã, ela deve ter dois polos magnéticos, ou seja, ela deve ter um polo norte e um polo sul magnético. Vejam bem, se o norte magnético da bússola é atraído pelo norte geográfico da Terra, é porque no norte da Terra tem que ter um polo de nome diferente da nossa bússola, pois somente polos de nomes diferentes se atraem. Então, se o norte magnético da bússola é atraído em direção à região norte geográfico da Terra, é porque aqui, só pode ser o sul magnético da Terra. Sendo assim, o sul geográfico da Terra só pode ser o norte magnético da Terra. Meus queridos,
Eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que o norte magnético é uma coisa e o norte geográfico é completamente diferente do norte magnético. Ou seja, são coisas completamente distintas. Na aula anterior, nós tínhamos visto que as linhas de indução magnética, elas migram do norte para o sul, não é isso? Ou seja, norte magnético, no caso, né, para o sul magnético. Lembram também que estas linhas de campo, elas saem do norte magnético terrestre e ela vai para o sul magnético terrestre. Desta forma aqui, ó. Então, essas linhas de indução do campo magnético produzido pelo planeta Terra, elas se comportam desta forma aqui, saindo do sul geográfico, do qual é o norte magnético, e indo para o norte geográfico, que é o sul magnético, ok, pessoal? Fique bem claro isso para vocês. Não confundem essa situação. Alguns podem estar se perguntando, mas sempre foi assim, Márcio? Meu querido, te falo, não. Na era glacial, ou seja, há séculos atrás, havia uma inversão na polaridade da Terra. Ou seja, o norte magnético coincidia com o norte geográfico da Terra. Esse campo magnético do planeta Terra que ele produz é extremamente importante para a vida na Terra, porque o campo magnético ele funciona como uma espécie de escudo protetor das partículas, né, que vem do espaço sideral, melhor dizendo, dos ventos solares, onde na superfície do Sol acontece a todo momento explosões solares, do qual também temos as manchas solares, que é um fenômeno que acontece, né? Um acúmulo de energia, um ciclo de aproximadamente 11 anos. E nessas explosões é lançado várias partículas de cargas elétricas e algumas delas chegam até a Terra. E graças ao nosso campo magnético da Terra, parte dessas partículas são impedidas de entrar no nosso planeta. E lembrando também que essa energia ela é responsável por tirar alguns satélites de órbita. E o seu valor chega a aproximadamente 40 milhões de vezes, que é uma bomba atômica. Então é um tipo de energia muito preocupante no meio da ciência. Mas graças ao fenômeno do campo magnético da Terra, nós temos essa proteção, essa espécie de escudo para o nosso planeta. Eles que ficam atrás dessa porra de Pokémon é normal. E eu sou maluco, é eu, né? Eu! Por outro lado, algumas partículas são capturadas na região norte geográfico e sul geográfico. Ou seja, em uma região específica chamada de Cinturão de Van Allen, que é uma região onde ocorre vários fenômenos atmosféricos devido a essas concentrações, né, de partículas no campo magnético da Terra. Ou seja, essas descobertas aconteceram no ano de 1958 por James Van Allen. E é justamente, né, nessas regiões que ocorrem a aurora boreal e a aurora austral, ok? Meus queridos, agora nós vamos falar das substâncias magnéticas. Vejam bem, nós temos os ímãs que encontramos na natureza, que são caracterizados os ímãs naturais. E os ímãs que naturalmente não são ímãs, porém podem vir a ser. Por exemplo, uma caneta que não é um ímã, mas se a gente expor uma caneta a um tempo suficiente a um campo magnético de grande intensidade, ela poderá adquirir algumas propriedades magnéticas. Entende-se então que um ímã artificial é aquele que normalmente não é um ímã, mas que pode vir a ser. E nesse entendimento nós podemos caracterizar essas substâncias de acordo com os diferentes graus de imantação que elas podem vir a sofrer,
Ou seja, temos materiais que podem ser imantados mais facilmente e outros nem tanto. Vamos entender isso melhor? Meus jovens, entende-se então por substâncias ferromagnéticas são aquelas substâncias que são facilmente imantadas. Essas substâncias são aquelas que, expostas a um campo magnético externo, e se imantam com facilidade. Vamos pegar aqui como exemplo o ferro, o aço, o níquel. Ou seja, quando esses corpos são expostos ao campo magnético externo, como esfregando em um ímã, ou simplesmente você colocando em contato com ele, são substâncias que imantam com facilidade. Nós temos também os materiais que não se imantam tão facilmente assim, e eles são conhecidos como paramagnética. Ou seja, essas substâncias paramagnéticas são aquelas que são fracamente imantadas. Melhor dizendo, são substâncias que, quando expostas a um campo magnético, se imantam. Entretanto, com muita dificuldade, ou seja, bem fraquinho mesmo. Um exemplo bem clássico nos livros didáticos que a gente encontra aí, desses paramagnéticos, são, no caso, a madeira, o plástico, o alumínio, o cobre, entre outros materiais que têm essa dificuldade de se magnetizar. A última dessas categorias, das substâncias magnéticas, é a diamagnética. Essas substâncias apresentam um comportamento bem estranho. Ou seja, eu vou colocar um exemplo do ouro, do bismuto e da água. Aqui não é uma descrição de fortemente ou fracamente imantadas. Vejam bem, pessoal. Eu vou pegar aqui como exemplo aqui para a gente, este ímã aqui. Ela numa forma de uma barra, onde nós temos um polo norte e um polo sul. Agora eu vou pegar este clipe aqui de alumínio, ou seja, um paramagnético, que não é tão fortemente imantada, mas há uma imantação que pode acontecer entre esses dois caras. Então, quando eu aproximar esses dois corpos, o nosso clipe ele vai ser atraído pelo ímã. E essa atração é porque o ímã também atrai o clipe, Os dois serão puxados um para um lado e o outro para o outro. Ou seja, há uma atração entre esses dois caras aqui, não é isso mesmo? Bom, se há uma atração é porque na cabeça desse lado aqui, nessa borda, vai ser imantado por um polo diferente do nosso ímã. Então, nós temos um polo norte e um polo sul na outra extremidade do nosso clipe, ou seja, norte e sul. Se há uma atração, então aqui tem que ser o sul e aqui até tem que ser o norte, Até aqui nada de anormal para a substância, no caso aqui paramagnética. Agora, ao lado desse nosso clipe, nós vamos refazer a experiência, mas esse nosso clipe vai ser feito de um material diferente. Ou seja, vamos supor que ele seja feito de ouro. Qual será o comportamento deste nosso clipe em relação a um material diferente? Quando ele é um alumínio, há uma atração. Isso é um fato. Agora, eu quero te explicar caso ele seja feito de um material, como o ouro. Meus jovens, o ouro é um material diamagnético. E todos os materiais diamagnéticos, quando são expostos ao campo magnético externo, ao invés de serem atraídos como um prego de aço, eles são repelidos. E se há uma repulsão na cabeça do prego e o polo sul do ímã, é porque o prego vai ser gerado um campo magnético sul. E do outro lado nós temos o polo norte. Entende-se então que os corpos diamagnéticos são aqueles que, expostos a um campo magnético externo,
ao invés de serem atraídos, né, eles são repelidos. Por exemplo, o ouro, prata, bismuto, a água e entre outros. Esses são os materiais diamagnéticos, ok? Meus queridos, obrigado pela atenção de vocês. Fiquem atentos a essa playlist sobre magnetismo e eletromagnetismo, pois na próxima aula nós vamos estudar uma segunda forma de se produzir um campo magnético, que não é através dos ímãs, e sim através de uma corrente elétrica. Muito obrigado pela sua paciência e fiquem em paz.